quero continuar a mensagem que a gente estava tratando na última vez que eu trouxe a mensagem, a respeito da cosmovisão, né, e dos três ismos relacionados à cosmovisão. E por que eu trouxe o texto de Daniel naquela noite e nessa noite a continuação? E se a gente continuasse a estudar esse assunto, a gente leria Daniel inteiro. Porque se a gente parar para ver Daniel é um exemplo perfeito, e eu falei naquela oportunidade a respeito disso, que Daniel ele era um exemplo a respeito que ele tinha a sua cosmovisão fundamentada em Cristo Jesus. Ele e seus amigos não se viam com medo de pôr o seu ponto de vista que eles haviam aprendido por conta de ameaças ou por conta de qualquer tipo de autoridade com quem eles iriam falar. Lógico, eles falavam com toda a educação que uma autoridade merecia, mas eles não falavam o que elas queriam escutar, mas falavam aquilo que estava baseado segundo a palavra de Deus e segundo o que Deus colocava no coração deles. E na semana passada, não, na última vez, a gente falou a respeito do relativismo, né? Como que o relativismo ele penetrou dentro das igrejas hoje em dia, né? Que nem tudo mais é de um jeito só, mas eu posso pensar de várias maneiras diferentes que isso não tem problema nenhum. E aí nós vimos que isso não é verdade, porque para o cristão a Bíblia, Deus são a única verdade, né? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é a única verdade. Então, para o crente não pode existir relativismo. E continuando, nessa noite eu queria ver os últimos dois ismos nessa sequência de três, que seria o pluralismo e o sincretismo religioso. E são os dois que faltam, né? Eu deixei esses dois para falar em conjunto, primeiro porque não ia dar tempo de falar tudo numa mensagem só, e segundo porque eles são quase que a mesma coisa, com algumas pequenas diferenças que nós vamos ver, mas eles têm quase que o mesmo sentido. O pluralismo, ele celebra a multiplicidade e a diversidade, ou seja, ele fala que nós devemos ser tolerantes com a opinião um dos outros. Ou aquela famosa frase define bem o que é pluralismo, né? Não julgueis para não sermos julgados. É, Isso é mais ou menos o que o pluralismo diz, né? Ele fala que devemos ser tolerantes com a opinião um dos outros, mas é, para garantir uma certa ordem, né, no pluralismo, e as pessoas não saírem aí matando umas às outras, porque pode acontecer, né, se a gente viver o pluralismo na prática, pode acontecer de alguém achar que assassino de aluguel é uma coisa normal, um emprego assim como trabalhar com TI ou trabalhar numa cozinha, e achar que não tem nada demais. E aí, para o pluralismo funcionar, ele tem que ser regido por uma certa prática, né? O, o pluralismo ele é essa ideia política, essa ideia do politicamente correto, né? Só que tem um grande problema porque que o pluralismo fala que é o padrão a ser seguido? Que padrão define o pluralismo a ser seguido? Esse padrão, antigamente, ele era a palavra de Deus. Tanto é que nós vemos na história, isso não precisa ser uma história muito longa, mas nas nossas próprias famílias, a, ou na família de pessoas incrédulas, as pessoas mais antigas, avós, bisavós, vivendo de acordo com aquilo que a palavra de Deus falava, preceitos que a palavra de Deus falava. Só que hoje em dia isso mudou. E a cultura que impera
esse modo de pensar hoje em dia. E isso é um grande problema. Embora a ideia, né, do pluralismo, de ter tolerância e a diversidade seja uma ideia bonita, na prática ela não é possível. Isso é provado com essa necessidade de garantir um certo padrão a ser seguido, né? Um certo padrão a ser seguido pela sociedade. Ninguém Ninguém pode garantir que algumas pessoas não vão inventar por aí sair matando as outras se não tiver esse padrão a ser seguido, né? E esse padrão a ser seguido. Um exemplo prático do pluralismo e que ele precisa ter uma regra, um exemplo prático disso é aquela brincadeira do amigo secreto no final do ano. Com certeza, no amigo secreto no final do ano, todo mundo sabe que sempre tem um valor mínimo a ser dado de presente. Por quê? Se você não coloca um valor mínimo a ser dado de presente, com certeza vai aparecer alguém que vai dar uma camiseta usada, vai dar alguma coisa que não serviu para ele, vai dar para o outro. E aí não é essa ideia do final do amigo secreto no final do ano. Então precisa ter uma certa regra a ser seguida, né? E, e só é possível quando tem esse parâmetro, né? Mas aí, qual que é o parâmetro que estão sendo usado hoje em dia? Como eu disse, a cultura. A cultura é quem está moldando os parâmetros de hoje em dia. Porém, esse é um grande problema porque a cultura ela muda os parâmetros de tempo em tempo. Há 10 anos atrás, o que se vivia culturalmente não é o que se vive hoje. E muito mais diferente do que se vivia há 20 anos atrás e o que se vive hoje. Um exemplo, antigamente os professores nas escolas, graças a Deus eu não cheguei a essa época, mas os professores usavam palmatória nas escolas para poder educar os alunos, né? Que é aqueles que faziam bagunça. Essa ação foi abolida, porém os professores, essa ação foi abolida, mas foi substituída pela ação dos professores darem notas dependendo do comportamento do aluno. Então, se o aluno for mal, ele tira uma nota baixa, ele não apanha mais. Isso porque a cultura foi mudando. E, e talvez possa acontecer que daqui, não sei, 20, 30 anos, se virar uma moda começarem a bater nos professores, pode ser que alguém chegue e fale, uma boa ideia é colocar uma lei que fala que possa bater nos professores. Pode acontecer, porque é a cultura que vai moldando esse nosso mundo que nós vivemos. Mas esse não é o X da questão. O grande problema é que a cultura não pode ser um padrão a ser seguido, pois ela está afetada pelo pecado que existe no mundo. Gênesis capítulo 3, nós conhecemos de cor, pelo menos, a história de Gênesis 3, que é exatamente quando o pecado entrou no mundo, né? E quando o pecado ele entrou no mundo, não foi somente a morte, né, que veio, mas toda uma linha de raciocínio, um pensamento pecaminoso, ele entrou no mundo junto com o pecado. Então, a queda do homem, que é retratada em Gênesis 3, mostra o pecado entrando no mundo, também mostra que o pecado entrou no jeito que o homem começou a fazer suas tarefas, começou a pensar a respeito das coisas do mundo. Perceberam qual que é o grande problema da cultura? Quem é que molda a cultura hoje em dia? É o homem. E o homem é pecaminoso. Então, logo, a cultura que é moldada pelo homem para esse século, ela é uma cultura pecaminosa. Ela não tem nada que agrada a Deus. Então, ela não é um padrão que pode ser seguido e deve ser seguido pelo crente. Como nós vimos na última vez, o padrão que o crente deve seguir é a Bíblia, a palavra de Deus, porque ela é absoluta. Então,
Com o pecado entrando no mundo, então também entrou a corrupção, né, junto com o pecado, e assim todos os pensamentos começaram a ser pecaminosos. É como se fosse, vamos pensar nisso como se fosse um vírus de computador. Hoje, um vírus. A gente pega e envia um e-mail para alguém ou recebe uma mensagem via WhatsApp, essa imagem está infectada, e eu passo essa mensagem para outro, infecto outro, que vai infectando outro, que vai infectando outro, e quando você vai ver, toda uma comunidade está infectada por esse vírus. O pecado, ele é exatamente isso. Quando ele entrou no mundo, ele infectou este mundo e todo o seu modo de pensar. Então, desse modo, a cultura não pode ser o padrão para determinar se um comportamento nosso é certo ou errado, pois ela mesma foi infectada. Se não reformarmos a nossa mente e reconfigurarmos ela para o exemplo que é Cristo, vamos caminhar de mãos dadas com este mundo, ou seja, Satanás. Não veremos mais o pecado como pecado, pois na cultura se tornou algo totalmente aceitável. E isso acontece hoje em dia. Se nós pararmos para pensar em algum exemplo da nossa vida mesmo, nós vamos ver que práticas que realizamos e são pecados, se nós pararmos e realizarmos com cuidado, nós vamos ver que são pecados, mas que na hora nós não damos relevância. Por quê? Porque o mundo já diz que aquilo não é pecado, que aquilo é algo normal, que aquilo é algo que todo mundo faz, então virou algo aceitável. E nesse ponto voltamos ao ponto principal da mensagem, né, que é a cosmovisão, a necessidade de ter a cosmovisão baseada na palavra de Deus. Não é a cultura que tem que moldar o nosso caminho, mas sim a palavra de Deus que tem que fazer isso. É necessário que refletirmos em cada situação se isso ou aquilo que vamos realizar está de acordo com a palavra de Deus ou não. Não existe cultura neste mundo capaz de justificar uma prática que não seja bíblica. Se você for um crente verdadeiro, não existe nada que esse mundo possa te falar que não seja bíblico que te faça fazer. Pelo menos não deveria existir nada nesse mundo, né? Que a Bíblia fala que não deve ser feito e a cultura fala que deve, que você deva ouvir a cultura deste mundo. Não existe nada capaz de justificar uma prática que a Bíblia condena expressamente. E aí, isso, irmãos, quando eu estava escrevendo, isso aí me fez refletir que somente a graça de Deus, isso me fez refletir na graça de Deus, a graça de Deus que Deus tem com a gente. Porque se a gente fizer um exercício e pensar quantas vezes a cultura desse mundo tem nos influenciado a deixarmos as coisas verdadeiras de Cristo de lado pelos costumes deste mundo, e mesmo assim, Cristo perdoa os nossos pecados, como diz 1 João 1,9, e nos recebe de volta, isso é somente graça. Se você parar para pensar aqui ou na sua casa, seja onde for, quantas vezes você tem dado o braço ou abraçado este mundo e a cultura deste mundo, as práticas que este mundo fala que é padrão, e depois você tem percebido e falado para Deus, como diz 1 João, né, se confessarmos os nossos pecados, confessado a Cristo o que você fez e Cristo te perdoa, é somente a graça de Cristo para fazer isso. Porque eu não conheço, eu não imagino ninguém mais capaz de fazer algo do tipo. Você chegar e a cada dia errar ou cair nos padrões desse mundo e entregar a Cristo, e Cristo mesmo assim te perdoar é somente a graça.
Mas, enfim, voltando aqui, não estou dizendo que, como cristãos, devemos ser intolerantes com as pessoas deste mundo que agem de acordo com a cultura deste mundo. Não é isso que eu estou dizendo. Porque senão nós seríamos hipócritas. Nós só não agimos todos os dias com um padrão deste mundo, porque um dia Cristo nos resgatou deste mundo. Cristo nos resgatou do padrão que este mundo oferece, para que nós pudéssemos viver uma vida totalmente junto com Ele. Não estou dizendo que nós devemos ser intolerantes, mas estou dizendo que, como pessoas redimidas do pecado, nós temos que olhar para as pessoas como pessoas condenadas, que estão a caminho do inferno. E aí nós temos que ser intolerante com aquilo que elas falam que é o padrão deste mundo. Porque nós não queremos que aquilo influencie a vida dela, mas queremos que Cristo influencie a vida dela. Mateus 23, do versículo 34 ao 40, nós vamos ver Jesus com a mulher adúltera, né? Mateus 22, versículo 34 até o versículo 40. Diz assim: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande... Perdão, eu confundi as leituras. Mas é essa leitura mesmo. É Cristo falando a respeito do amor. E continuando, então, versículo 35. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Toda a Bíblia, ela está presa nessa verdade que acabamos de ler, a respeito do amor. Mateus 22, 34 até o versículo 40 é a prova que devemos ser tolerantes com as pessoas. São esses versículos que toda a Bíblia e toda a verdade da Bíblia é resumida. O amor de Deus ao próximo e o nosso amor ao próximo. Uma vez que somos filhos de Deus, nós também devemos amar ao nosso próximo. Jesus, ele não era intolerante com as pessoas, mas sim com o pecado delas. Agora sim, sobre a mulher adúltera, né? É João 1, 11. João 8, do 1 ao 11. João capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 11, diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo
Eles, mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Naquela época, o castigo por adultério era simplesmente o apedrejamento, né? A morte por apedrejamento. Imagina que coisa terrível, você está lá em pé, um monte de pedra voando na tua direção. E Jesus, ele não foi intolerante com essa mulher, mas ele foi intolerante com o pecado dela, quando ele afirma no versículo 11, no final do versículo: Vai e não peques mais. Ele não passou a mão na cabeça da mulher somente respondendo: se ninguém vai te acusar, eu também não vou te acusar. Não, ele colocou, ele apontou para ela o que ela tinha feito e exortou ela, dizendo: vá e não peques mais. Então, o, o pluralismo, ele não, ele não é, para o crente, né? O crente, ele não é intolerante com as pessoas, mas ele é intolerante, sim, com o pecado das pessoas, com aquilo que leva as pessoas a pecarem. Porque uma vez que para uma pessoa, ah, vou dar um exemplo bobo aqui, atravessar no sinal vermelho é certo, tá, vou melhorar o exemplo. Atravessar no sinal vermelho ao meio-dia é certo, porque a cultura fala que não tem problema nenhum se não houver radar. Para o crente, se a lei fala que não pode, que tem que esperar, ele tem que esperar. Porque a Bíblia fala que nós devemos respeitar a lei e os governantes deste mundo, quando a gente ainda tá aqui. Então, o crente ele não tem que ser intolerante com as pessoas, mas sim intolerante com o pecado das pessoas. O segundo ismo que nós vamos ver hoje é o sincretismo religioso. E aí eu vou pedir para o Anthony, ele vai passar para mim dois videozinhos. E antes de ele dar play aí, a gente tem que. É importante falar, né, que no contexto espiritual e cultural é onde se floresce muito o secretismo. E no contexto hoje, do século XXI, é quando nós mais vemos isso do sincretismo religioso. Hoje vemos pessoas transformando artistas influenciadores em ideias ideológicas e até em objetos de adoração. Ô, Antônio, é o outro. Em objeto de adoração. Deixa ele colocar aí, que esse vídeo vai relatar bem esse e um outro. Isso aí. É. Ah, outro, volta do começo, por favor. Não, é o Espírito Santo. Isso, pode. E a última coisa que eu ouvi do Espírito é aquela música da Taylor Swift. Começando bem. O Espírito chegou no ouvido dela e fez: Alexa, toca Taylor Swift. Creio que não é o Espírito Santo, é o Espírito quando veio o Espírito que falou com ela. Mas, né, cada um do seu cada qual.
É um vídeo que é engraçado, mas se a gente parar para ver, é o que acontece hoje em dia. É um exemplo da tendência dos cultos, né? Um culto que a mulher ela fala a respeito de uma música que toca, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, ela não tem nada, não é nem aquela música que é água com açúcar, que não fala nada com nada, mas também não é uma música que edifica nada. E aí o vídeo corta para uma pessoa orando enquanto ela está dando o exemplo da música da cantora famosa que não fala nada com nada. Então, isso é o que hoje as igrejas estão experimentando. Um culto à imagem, à emoção, à experiência, mas sem uma verdade no evangelho. Isso mostra para a gente, esse pequeno vídeo, ele mostra para a gente que o coração humano continua religioso, mas desviou seu foco. Já não busca mais a Deus, mas busca somente sensações. Romanos 1, versículo 25. Vamos ler Romanos 1, 25, ver o que Paulo está falando lá para a gente. Romanos 1, 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Ou seja, não estão mais adorando a Deus, o Criador, mas a criatura que Deus criou. E aí a gente vê a pessoa orando, ou seja, a pessoa não está nem prestando atenção no que está sendo dito, mas porque a sociedade e o âmbito cristão fala que a pessoa tem que colocar as mãos para cima, fechar os olhos e começar a orar quando está no meio do culto, mas ele não está prestando atenção no que a pessoa está dizendo, não está prestando atenção em nada do que está sendo dito. Pode colocar o outro vídeo aí para a gente, Anthony, também, por favor. E nesse outro vídeo, nós vamos perceber claramente, a mistura que estão fazendo hoje nas igrejas. A mistura de fé com um toque de espiritualidade genérica. E nenhuma verdade absoluta tem nas igrejas hoje em dia. Esse é o retrato da religião moderna, uma verdadeira salada de fruta espiritual, onde cada um cria o seu próprio Deus. Pode pôr aí, Antônio, o segundo vídeo. Começando bem. Ele incorpora o pai da menina. Incorporação. Na igreja, é o carro da heresia passando na sua rua. Você perdoa, filha. Você perdoa. O seu pai, a igreja da glória. Ele incorporou o pai da menina e está pedindo perdão. Agora ele é pastor e médium. A igreja da glória. Poucos minutos atrás era o pai da menina. Agora já voltou a ser pastor, porque tem uma coração pai assim. Aqui na hipnose não. Através do pastor médium. E aí sobe a música. Aí o pastor tem humanos e ser Deus. E a igreja da glória. E ninguém questiona porque o pastor incorporou no culto. Mas então, as igrejas são exatamente isso. Elas estão começando a querer colocar várias pitadas de outra religião dentro do culto que era para ser prestado somente a Deus, a fim de trazer um toque de show dentro das igrejas. E aí, como o rapaz do vídeo, ele disse, ninguém questiona nada. No meio de um culto, o pastor virar e falar que virou médium, né? E que incorporou o pai da moça. Ou seja, uma verdadeira salada de fruta, salada de espiritualidade. O sincretismo,
que é o último ismo que nós vamos ver, ele é exatamente isso. Ele diz que todas as opções religiosas são válidas e você escolhe a que melhor se encaixa. E as pessoas, alguns, os pseudos pastores, tiveram a brilhante ideia de colocar um pouco de tudo dentro da igreja para poder trazer a todos os tipos de público na igreja. Em resumo, é a junção, mistura ou a fusão de doutrinas, rituais, símbolos e divindades de origem distintas, resultando em uma forma de expressão religiosa que carrega traços de sua fonte originais. Esse princípio trata a religião ou fé, pelo menos, de duas formas diferentes. A primeira forma que ele trata a religião ou a fé, ele diz que é algo que diz respeito apenas às coisas espirituais. Um arrepio que se sente por dentro e as mãos e as leva a se sentirem bem, mais iluminadas, mais bondosas, né? Com aquilo que elas estão ouvindo e vivendo. Outro ponto que o secretismo diz também é que um meio para alcançar um fim. Pessoas participam de várias religiões, cultos e encontros para conseguirem um emprego, uma namorada, um carro, uma casa, ou até mesmo uma cura de uma doença. Caso o resultado não apareça, basta a pessoa mudar a sua fé para outra coisa, que com certeza vai funcionar. Nenhuma dessas duas abordagens, a religião é considerada a verdade. Ela apenas existe para benefício próprio, material ou espiritual. A pessoa, ela simplesmente, ela chega e ela quer buscar vários tipos de religiões para conseguir algo que beneficie ela mesma. Por que, para nós crentes, apenas a palavra de Deus basta? Apenas Cristo basta? Porque nós entendemos que quer seja para o bem, quer não seja, Cristo é glorificado. Cristo está sobre todas as coisas e está conduzindo todas as coisas. Essa é a diferença do verdadeiro cristão para esses outros tipos de pessoas. Por isso, muitos dizem crer em Deus ou acreditar em Buda, disco voador, seja lá o que for, mas não tem noção que quando a pessoa diz que acredita em Deus, em Buda, em disco voador, em ET, cada uma dessa afirmação ela é contraditória com a afirmação anterior. Como a religião só diz respeito ao sentimento, não tem problema ser irracional. Fazer uma salada de fruta com tudo isso e todo tipo de religião. Porém, como nós vimos em João 14,6, que é o versículo que está atrás aqui do quadro branco, que diz, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele não é um ser iluminado, não é um cara legal, não é o cara lá de cima. Ele é a verdade e somente a verdade. Gálatas, capítulo 5, nós vamos ver que Paulo ele estava enfrentando um problema com os irmãos ali a respeito fugiu a palavra. Vamos ler lá. Gálatas, capítulo 5, a respeito da circuncisão. A respeito da circuncisão, com algumas pessoas que diziam que era necessário ser circuncidado. Na verdade, é Gálatas capítulo 4, do versículo 21 até o capítulo 5, o versículo 12.
Vamos ler ali Gálatas 4, 21 até o 5, 12. Diz assim: dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre, mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas coisas são alegóricas porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéreo, que não dás a luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos da escrava e somos filhos não da escrava, e sim da livre. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixar circuncidar, perdão. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça, decaístes decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebelião. Então, aquelas pessoas em Gálatas estavam dizendo que não bastava somente crer em Cristo Jesus para poder ser salvo, mas precisava ser circuncidado os homens, né? E era um pensamento que estava crescendo nas igrejas. Alguns diziam, né, que 100%, que para ser 100% salvo precisavam os homens realizar alguns costumes judaicos, prática da circuncisão. Paulo lembra a eles que Abraão, que foi salvo antes de haver circuncisão, né? E ele fala, né, que se precisam da circuncisão, de nada vale Cristo. As pessoas, elas esquecem, e a falta da cosmovisão, junto com a junção desses 3 ismos, ajudam elas a esquecerem
que somente Jesus Cristo é necessário em nossas vidas e nada mais. Vou repetir de novo. As pessoas esquecem e a falta da cosmovisão fundamentada na palavra de Deus e a junção dos três ismos ajudam elas a esquecerem que somente Jesus Cristo é necessário em nossas vidas e nada mais. Somente Cristo basta para nós. Somente a palavra de Cristo basta para nós. Eu não preciso que outras práticas venham me falar aquilo que a palavra de Deus condena. Eu preciso pegar, tirar o pó da minha Bíblia, abrir ela, lê-la todos os dias, orar a Deus, conversar com meu Deus e ver o que Deus tem para falar para mim naquele dia. E seguir a palavra dele. Me submeter à palavra de Deus. Irmão, Satanás, ele age de vários modos em cada canto desse mundo. Ele tem uma estratégia bem estabelecida para cada país deste mundo. Em alguns países, ele persegue cristãos, mata cristãos. Nós vimos na Nigéria mais de 7.000 cristãos mortos. E no Brasil, Satanás ele usa a própria igreja para poder tirar as pessoas do caminho da cruz. Tem certeza que ele usa esses três ismos, o relativismo, o pluralismo e o sincretismo, para poder tirar as pessoas do caminho da cruz. Esses pensamentos, eles vêm entrando na igreja de modo devagar. E quando digo a igreja, não é somente a igreja, o templo físico, mas ele vem entrando na igreja corpo de Cristo, de modo devagar. E aí, um a um, vai deixando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não basta mais para essas pessoas. São pensamentos que não parecem nada no começo. Mas se olharmos bem, vamos ver que eles estão no nosso meio e na nossa vida, no nosso dia a dia. Um exemplo disso, claro, que Satanás usa, um exemplo que Satanás usa, o relativismo, que ele distorce a palavra de Deus. Tem dois exemplos que para mim são claros. O primeiro é quando Satanás tenta Jesus Cristo no deserto e ele distorce totalmente a palavra de Deus contra o próprio Jesus. E o próprio Jesus, com conhecimento sobre as Escrituras, refuta Satanás em cada uma das suas acusações, em cada um dos seus argumentos. E o outro exemplo claro para mim é lá em Gênesis, quando Satanás ele conversa com a mulher, Gênesis capítulo 3, né? Quando Satanás ele conversa com a mulher e ele distorce a palavra de Deus para que a mulher chegasse e comesse da fruta do conhecimento do bem e do mal. O pluralismo ele chega quando nós deixamos a cultura influenciar dentro da igreja, dentro das nossas casas, dentro da nossa vida. Começa a fazer coisas que para o mundo é algo natural, mas para o crente não devia ser. Começa a ter pensamentos que para o mundo é normal, mas para o crente não deveria ser. E por último, o sincretismo, que faz com que muitos estejam com um pé na igreja e outro em outras religiões, candomblé, mesa branca, Buda, sei lá eu, o que você pensar na sua cabeça. Nossa base, irmãos, sempre tem que ser Cristo e estar firmada em Cristo e na sua palavra, para que possamos resistir a Satanás e assim glorificar o nome de Cristo Jesus. Não era o pastor Ronaldo o que ele falava? Qual que é o dever de todo crente? Não é?
glorificar a Cristo e gozá-lo para sempre? Esse tem que ser o papel de todo cristão neste mundo, glorificar a Cristo e gozá-lo para sempre. Somente firmados na verdade de Cristo que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, poderemos resistir às seduções desse mundo e permanecer firmes até o fim. Hebreus 13, 8, e eu vou acabar com esse versículo. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para todo sempre. Se o Senhor Cristo é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre, é porque ele é imutável, ele não muda. E se ele não muda, é porque ele é verdadeiro. E se ele é a verdade, nós cremos nisso, devemos seguir somente a Cristo Jesus. Daniel, irmãos, com certeza os irmãos já leram Daniel, mas leiam novamente. Daniel, ele é um exemplo de uma cosmovisão bem fundamentada na palavra de Deus. Não negou a Deus, não deixou de buscar a Deus, mesmo quando houve um decreto para que ele deixasse de orar. E Deus sempre esteve com ele, sempre abençoou ele. Se Deus abençoou os seus servos no passado, ele também abençoa os seus servos no futuro. Mas não deixemos de buscar a Deus todos os dias. É muito fácil chegar e deixar de ler a Bíblia um dia ou outro porque nós estamos cansados, ou porque não temos tempo, ou porque estamos saco cheio, ou qualquer outra desculpa que nós queremos dar. Mas é somente buscando a Deus todos os dias que nós vamos ter a nossa base firmada na palavra de Deus. Amém? Vamos orar uma vez? Senhor Deus, ó Pai,